Com prestação de serviço aqui no nosso Balanço Geral, tá? 11h47. Acidente grave na PR-090 que corta o Parque Industrial em Ibiporã. Enche a tela com a imagem aí. O Iranildo, ele estava num carro que bateu contra esse trator. A gente sabe que essas pequenas vicinais, essas rodovias como um todo, não tem iluminação. Ele não viu esse trator. Ele bateu com tudo contra esse trator, que é de ferro fundido, e aí o risco é gigante, né? São 11h48, eu tenho o Wesley com detalhes desse caso. Wesley, me dá informações com relação ao estado de saúde desse motorista e já pode ficar à vontade também para chamar a reportagem completa, mostrando o que aconteceu na PR-090. Tá certo, Juliano, esse motorista ainda continua hospitalizado, o Hospital Cristo Rei de Ibiporã. Ele sofreu esse acidente, né? Bateu contra a traseira do trator e o que a gente consegue perceber é que as imagens são impressionantes. O carro ficou completamente destruído. Como você bem colocou, o trator, né, ali de ferro fundido, bem, uma estrutura bem pesada, e quando esse carro atinge o trator, ali a traseira do trator fica completamente destruído. Para você ter ideia, o volante, também o painel desse carro foi todo ali, tudo para cima desse motorista. Ele sofreu ferimentos graves na perna, né, no fêmur, e também um corte ali no rosto. Precisou ser levado ao hospital rapidamente pela ambulância do SEAT, também com o apoio médico do SAMU. Agora o que chama a atenção é que esse acidente aconteceu na PR-090. É muito perto do trecho onde aconteceu um acidente no dia 23 de maio, ou seja, menos de um mês. Esse acidente que aconteceu no dia 23 de maio era uma sexta-feira. Trabalhadores de um frigorífico ali perto estavam chegando para trabalhar quando foram atingidos ali por um caminhão. O caminhão, na verdade, tentou realizar uma conversão, o motorista do ônibus bateu no caminhão, o ônibus tombou e, infelizmente, um trabalhador de 54 anos morreu. Então levanta a discussão porque na época mais de 20 trabalhadores ficaram feridos e agora mais um motorista é ferido em estado grave ali na PR-090. Então neste momento a preocupação com esse trecho, que é uma rodovia importante ali, corta Ibiporã até Sertanópolis. E nós vamos acompanhar agora a reportagem completa que foi produzida ontem à noite pela nossa equipe. Leonardo Pelisson esteve no local, acompanhou esse acidente e tem mais detalhes para nós aqui na tela do BG. Vamos assistir. A frente do Peugeot ficou completamente destruída. Com a força da batida, até o volante foi entortado. O painel avançou sobre o banco do passageiro e instrumentos musicais que estavam no carro ficaram espalhados pela PR-090 em Ibiporã. A batida contra a roda traseira de um trator que estaria sem sinalização deixou um homem de 39 anos ferido. A equipe do SEAT atendeu a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a razão do acidente foi porque o trator que saía da plantação teve um problema mecânico sobre o eixo da pista. O motorista do carro que bateu atrás do maquinário teve ferimentos graves e foi trazido para o Hospital Cristo Rei. Quando a gente chegou, ela não se identificou, mas tinha uma moça já abordando o rapaz, já com protocolo de saúde, é uma enfermeira, médica. A gente até agradece, ela foi bem, colaborou bastante com a gente. O rapaz estava calmo, estava colaborativo, estava responsivo e já em seguida já começamos o procedimento para retirar ele do veículo para colocar na ambulância. Apesar dos ferimentos na face e também no fêmur, o homem permaneceu consciente durante o atendimento. Ele veio o tempo todo conversando, veio consciente, com bastante algia, né, por causa do nível do ferimento, mas entregamos para a equipe do Cristo Rei também bastante competente e agora é só aguardar melhoras dele. O acidente chama mais uma vez a atenção para a PR-090 em Ibiporã. Rodovia que tem tirado vidas e oferecido riscos frequentes. O militar reforçou: é preciso redobrar a atenção. Está bem perigoso, infelizmente, no período mais noturno, assim, iluminação está muito difícil. A 090, a descida do cemitério aqui de Ibiporã também, esses dias teve desbarrancou o barro lá, o rapaz que é o de moto, porque não dá para ver nada, não tem iluminação nenhuma. Então, atenção dobrada aí do pessoal, dos motoristas. Se quiser abrir aí, a gente faz depois, mas calma. Pode deixar aberto. Aí o Wesley acompanhou, tá? O acidente que aconteceu há mais ou menos 2 semanas ali, envolvendo um ônibus, foi mais ou menos nesse trecho aí da PR-090, ou seja, Wesley,
A gente está mostrando esse ônibus tombado aqui, a gente está mostrando todas as imagens do local onde aconteceu o acidente ontem à noite, onde aconteceu o acidente 2 semanas atrás. Está mais que claro que a PR-090 merece uma atenção, a duplicação, uma melhor sinalização, já que a gente sabe que essas rodovias não vão ter iluminação, né? Só que alguma coisa tem que ser feita para que essas histórias não continuem acontecendo com essa frequência. Aquele acidente do busão você chegou a acompanhar, né? É um movimento muito grande por ali, né? Muitos carros, ônibus e caminhões também passam nessa rodovia entre Biporã e Sertanópolis. Então é importante, né, um olhar por parte do poder público para essa rodovia, a melhoria ali na sinalização, até uma duplicação. E como você disse, não tem iluminação pública justamente porque é uma rodovia estadual. Então à noite o breu realmente é muito grande, né? Uma escuridão ali naquele local. Em relação ao acidente do ônibus que aconteceu no dia 23 de maio, ali na PR-090, em frente a um frigorífico. O motorista do ônibus tentou realizar uma conversão para entrar na empresa, mas ele não teria acessado o acostamento. Essa foi a versão apresentada pelo caminhoneiro, que vinha logo atrás e não conseguiu evitar a batida. Depois o ônibus tombou e, infelizmente, um trabalhador desse frigorífico de 54 anos não resistiu aos ferimentos. Mais de 20 pessoas ficaram feridas, muitas ambulâncias foram para o local, caminhões do bombeiro também na época desse acidente. A Polícia Civil segue investigando esse caso. Nós procuramos, inclusive, o delegado para dar entrevista, para atualizar como está a investigação, mas neste momento a Polícia Civil não vai se pronunciar somente depois da conclusão do inquérito em relação a esse acidente. E ontem à noite, né, infelizmente, esse outro motorista aí de um carro agora está se recuperando no hospital, outro acidente grave. Então nós vamos continuar acompanhando e, claro, qualquer novidade em relação a essa rodovia, nós voltamos aqui na tela do Balanço Geral com mais detalhes. Você, motorista que assiste o BG, vai passar por esse trecho, qualquer outra rodovia aqui da região, a atenção sempre tem que ser redobrada, né, Juliano? Volto com você. Está com o DR, até para buscar, Wesley, informações sobre melhorias na sinalização, sobre iluminação no trecho aí, mas até agora o Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Paraná não nos deu uma posição, tá? Vamos ficar de olho, vamos continuar acompanhando essa história. Já já Wesley volta. A polícia ouviu o motorista da van que teria provocado aquele acidente com morte ontem na PR-4.